Seja bem-vindo à segunda parte do Moeda ao Ar. Analisamos agora a situação do Sporting, mas em concreto de uma figura importante, Ernesto, para o clube de Alvalade, a morte de João Rocha. Foi presidente durante vários anos, alcançou alguns títulos e, acima de tudo, e pelo que lia durante esta semana, ficou conhecido também por dinamizar bastante outras modalidades além do futebol. É uma figura incontornável da história do Sporting Clube Portugal, é uma figura incontornável do desporto nacional, foi o último presidente antes do 25 de Abril e o primeiro presidente depois do 25 de Abril do Sporting. De facto, tinha num momento muito difícil, ele assumiu, portanto, as crises nos clubes, nos grandes, são cíclicas e, ao contrário do que se diz, que a história não se repete-se ciclicamente. Os clubes estão em situação difícil e em 1973 o Sporting estava numa situação também difícil. Apareceu, de facto, um presidente visionário, inovador. Percebeu-se de imediato que as receitas da atividade esportiva seriam insuficientes para manter não só as modalidades profissionais, mas também todas as outras, porque o Sporting, com ele, deu um grande passo em frente no ecletismo. O Sporting, desde a nascença, desde 1 de julho de 1906, é de facto um clube eclético, mas deu ali um grande impulso, e há 3, 4, uma dúzia de factos que marcam os seus mandatos. Ele foi presidente entre 1973 e 1986. Eu tive a felicidade, já não fui jogador com João Rocha. Ele entrou em 73, eu já tinha deixado de jogar, era treinador, e depois tinha acabado o meu curso e fui convidado pela direção de João Rocha para ficar como diretor. Ainda tive essa felicidade. Ele foi visionário em termos do que é que, através de um clube grande como o Sporting, se podia fazer. Foi o primeiro clube, por exemplo, a visitar a República Popular da China, no momento de abertura da República Popular da China. Foi também ao polo oposto aos Estados Unidos, aproveitando, de facto, a medalha de ouro do Carlos Lopes, visitou o Ronald Reagan. Em termos de infraestruturas, concretizou um sonho do Sporting, que o antigo estádio não estava completamente fechado, portanto fechou essa bancada, a bancada sul do estádio, e por baixo dessa bancada criou um conjunto de ginásios que deu um grande impulso, de facto, às modalidades. Aí foi um conjunto de ginásios, de infraestruturas. E em termos desportivos, de facto, tanto no futebol como nas modalidades, foram, de facto, mandatos absolutamente fantásticos. E com outra característica, é que havia, naquela altura, a grande rivalidade fazia-se nos relevados, fazia-se nos pavilhões, fazia-se nas pistas, e havia, de certo modo, algumas relações distendidas entre os próprios dirigentes, entre os próprios presidentes. Eu recolhi aqui uma fotografia que tem mais de 30 anos e posso mostrar às câmaras, em que tem isto. Hoje não sei se seria possível o presidente João Rocha a assinar com o presidente do Benfica, Fernando Martins, os dois no mesmo ato, sabendo exatamente o que é que estavam a assinar, as condições que cada um estava a assinar, com o Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portuguesa, onde tenho aqui o António Pinho Cardão, que está aqui, não me parece, mas é este, com bigode e tudo, o Proença de Carvalho ao meio, que era o presidente da RTP, e o saudoso Rui Ressurreição, que era também administrador da RTC. Portanto, eram tempos em que havia algum fair play em termos de dirigismo, e a rivalidade depois fazia-se, de facto, nos recintos desportivos e não no outro lado. É uma perda muito grande, os sportinguistas nunca o esqueceram e não o esquecerão, vai fazer parte da história do Sporting Clube Portugal para sempre. Horácio. Eu acho que o João Rocha é reconhecido pelos sportinguistas como, eventualmente, a grande referência mais recente, tirando os grandes nomes da Fundação,
Eu acho que todos os benfiquistas recordam o João Rocha, enfim, não direi com saudade, naturalmente com saudade, mas acima de tudo com respeito. E eu recordo-me de muitos dos anos em que o João Rocha foi presidente, e o Sporting nessa altura era um clube, de facto é daí que vem o seu ecletismo, e os benfiquistas reconhecem isso, que o Sporting nessa altura era um clube muito eclético. Foi o presidente daquelas fases fantásticas do Joaquim Agostinho, do Carlos Lopes, do Fernando Mamed, da natação, com já não me lembro, 4.000 ou 5.000 ou mais, a praticarem natação em Alvalade. E, de facto, o que se passou, entretanto, é que o João Rocha coincide um pouco, não tão um pouco, coincide bastante com a sua saída do Sporting, acaba por coincidir, não por culpa dele, como é evidente, basta ver o calendário, com a ascensão do Futebol Clube do Porto. Essa ascensão do Futebol Clube do Porto no início, se bem nos lembramos, passa por uma ofensiva tremenda que o Futebol Clube do Porto começou por fazer contra o Sporting, que o Sporting respondeu. Hoje eles entendem-se muito melhor do que nessa altura, como é bom de ver, não é? Mas todos nos lembramos que quem veio buscar o futuro ao Sporting foi o Futebol Clube do Porto, e como retaliação, o Futebol Clube do Porto foi buscar o Sousa e o Jaime Pacheco. Depois voltaram ao Futebol Clube do Porto. Portanto, nessa altura o Benfica assistia, não é, de poltrona, esta luta entre o Benfica e o Sporting, entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, que é uma coisa que hoje já não se nota. Depois queria também destacar uma coisa que o Ernesto Filho Silva disse, e com razão. Nós acabamos, de certa forma, por ter alguma saudade deste tempo, porque nesta altura havia muito esportivismo e mesmo com muita rivalidade entre o Benfica e o Sporting, discutia-se apenas futebol, discutiam-se as modalidades. A ascensão do Futebol do Porto, quer queira, quer se não queira, alterou um pouco estas regras, não é? Porque trouxe outras coisas para o futebol, que não existiam antes, quer se queira, quer não existiam. E, portanto, o ambiente ficou muito mais agreste, muito mais desagradável, muito mais suspeito. O Futebol do Porto não é apenas um clube de futebol, com todo o respeito, como é evidente, é uma bandeira regional, é um exército regional, se quiser, que tem outros objetivos que não apenas ganhar os jogos e os títulos que ganha. E isso, nenhum sportinguista ou benfiquista se revê nesse ambiente, digamos assim. Portanto, esta dificuldade em lidar com a forma de atuar do Futebol Clube do Porto. E, de facto, o Futebol Clube do Porto começa a crescer com o afastamento e depois do presidente do João Rocha, que, enfim, os primeiros anos dele já apanhou esse período, é verdade, com a ascensão do Futebol Clube do Porto, mas o Sporting depois está os tais 18 anos sem ser campeão, e depois volta a ser campeão em 2000 e 2012. Portanto, foi a saída do João Rocha que depois acabou por desequilibrar as coisas. O Sporting hoje tem imensas modalidades em que era de topo e que hoje já não é, enfim, não sabemos se voltará a ser. Mas eu tenho, de facto, o João Rocha como aquele presidente que, direto ou indiretamente, e se calhar também muitas vezes indiretamente, corresponde a uma mudança de ciclo. Ou seja, é a saída do Futebol Clube do Porto, do Sporting, da primeira linha e da competição direta com o Benfica, e a chegada do Futebol Clube do Porto. E isso, de facto, coincidiu, não por culpa dele, como é evidente, o tempo a seguir depois é que o disse. Eu acho que o João Rocha é esse marco, é o pós-João Rocha e o tempo do João Rocha. E, de facto, só para finalizar esta intervenção, todos os benfiquistas têm a saudade, porque nós sabemos isso. Ainda hoje se continua a ir ao futebol a Alvalade, ao Estádio de Luz, apesar de algum anti-benfiquismo muito forte e muito genuíno do Sporting, com cascos trocados entre famílias, entre os filhos, os pais, a mulher e o marido, levam com a escola do Benfica, outro do Sporting. Foi sempre assim, foi assim que eu cresci, portanto nunca foi de outra maneira. O advento da chegada do Futebol Clube do Porto alterou muito isto, criou muita crispação, muita retaliação, muita agressão, e hoje o futebol está completamente diferente. É evidente que os esportistas dirão que é para o Futebol Clube do Porto ganhar. Se calhar é, se calhar não é, mas o que é evidente é que ninguém revê no Futebol Clube do Porto aquilo que foi o Sporting até ao tempo do João Rocha. Isso nenhum benfiquista revê, e nós temos pena, gostávamos que o futebol voltasse a ser isto, mas com esta crispação permanente que é colocada no terreno pelo Futebol Clube do Porto, e penso mais pelo seu presidente há 30 anos, é muito complicado. Penso que só na fase pós-atual presidente do Futebol Clube do Porto é que nós poderemos ambicionar algum dia voltar a ter um clima agradável entre os três grandes. António. Bom, eu, em nome desta fotografia que o Horácio trouxe, de que o Ernesto trouxe e que tenho saudades, não vou comentar as palavras do Horácio sobre o Futebol Clube do Porto, porque acho que ninguém se revê, portanto, nas palavras que realmente disse. Mas, já agora, sobre aquela fotografia... Eu penso que é possível mostrá-la mais uma vez, depois faz as honras da casa. Perdão. Sabia que ela existia, não me lembrava. Pode pousar na mesa. Posso pousar? Não, pousar é na vertical.
Pois. Eu faço as honras. Não me lembrava dela, mas já agora posso falar da história dessa fotografia. Essa fotografia é aí de 1982, portanto deve ter 31 anos, e refere-se à assinatura do primeiro contrato dos jogos entre os grandes do futebol, porque até aí assim a televisão dava os jogos dos grandes com os clubes mais pequenos e dava os resumos dos 3 minutos. E era uma necessidade sentida por praticamente toda a gente, portanto, que a RTP desse jogos de futebol. Bom, então a televisão fez as suas contas e fez uma proposta, portanto, ao Porto, ao Benfica e ao Sporting, no sentido de transmitir os jogos entre eles. E aí, portanto, numa reunião conjunta, verificou-se que havia estratégias completamente diferentes destes clubes perante as transmissões dos jogos de futebol. E não foi possível chegar a acordo com uma proposta, portanto, com a assinatura de uma proposta comum. De onde então eu propus, e aí vinham os presidentes, o João Rocha, o Fernando Martins, e na altura não era o presidente do Porto, que era o Dr. Américo de Sá, mas era quem o substituía, e propus-lhes negociar com cada um dos clubes, portanto as transmissões dos jogos entre eles, mas com a condição de a conclusão a que chegasse não era depois contestada, isto é, não querer o outro ter as mesmas condições se fossem realmente melhores. Foi porque era gente de bem, foi possível chegar a acordo com eles e todos se comprometeram a que as condições a que chegasse com cada um deles não eram contestadas pelos outros. E assim se fez. E então gerou-se uma coisa muito engraçada em que havia estratégias completamente diferentes. O Benfica pretendia maximizar os proveitos, o Sporting minimizar o risco e o Porto pura e simplesmente vender um serviço. E então qual foi o contrato a que chegou? Com o Sporting, com o Benfica, queria maximizar os proveitos. A televisão, portanto, partia do princípio que 80% da receita do estádio estava coberta, porque eram jogos entre grandes, e queria receber 20%, isto é, aquele valor que faltasse para atingir, digamos, a capacidade máxima e a receita máxima. O Sporting é o contrário. O Sporting temia que as pessoas não fossem ao estádio e fez um contrato no sentido de receber 80% da lotação do estádio. Isto é, se o estádio só estivesse metade, a RTP cobria 30%. Se o estádio estivesse cheio, a RTP não pagava nada. E o Porto simplesmente disse isto: bom, os jogos com o Benfica e com o Sporting estão cheios, eu só vendo o espetáculo. E, portanto, quis um FII fixo pela venda. Assinaram-se os contratos, foi pedido-se confidencialidade para não virem estas condições diferentes para a comunicação social. O presidente do Porto não esteve por razões de ordem particular, mas assinou. Nada deste, porque era gente de bem, nenhuma cláusula deste contrato transpirou. E, portanto, nenhum clube ficou diminuído perante a negociação dos outros. O que é que se verificou depois? Se havia de haver temporal, vendaval, más condições de tempo, foi nestes jogos. E o Sporting foi aquele que fez o melhor contrato, porque estava praticamente sem ninguém o estádio de Alvalade, ou com muito pouca gente, e recebeu 80% digamos, da receita. Do Porto, no estádio das Antas, só abrangeu um jogo, porque o outro já se tinha feito, foi uma desgraça para o Porto, teve um prejuízo enorme. E o Benfica também perdeu dinheiro, portanto, nesta questão. Portanto, o João Rocha foi na altura que eu conheci, era uma pessoa simpática, uma pessoa afável, uma pessoa moderna, um excelente gestor, um bom líder, um excelente presidente do Sporting, um grande negociador, de facto, difícil, mas muito aberto e muito leal, e fiquei com muitas saudades dele, tivemos um excelente relacionamento, fiquei com muito boa impressão e evidente, saudoso desses tempos em que os presidentes cumpriam a palavra dada e havia um ambiente distendido, portanto, entre eles, não era como agora, em que todos procuram atirar pedras uns aos outros. Portanto, Ernesto, então, olha, a minha homenagem ao João Rocha. Eu acho que uma nota, é bom que os telespectadores fiquem a saber que não combinámos nada, eu trouxe a fotografia sem ninguém saber que eu tinha essa fotografia. Portanto, mas é interessante o que o António Pinto Cardão acabou de contar, porque demonstra que em 30 anos, infelizmente, não houve progresso, mas houve retrocesso. E ainda voltando ao João Rocha, foi com ele que se cria a primeira claque desportiva em Portugal, a Juventude Leonina. Ele teve a perspectiva que o futebol era uma festa e tinha que ter alegria, porque, aliás, eu sou
100% a favor das claques. Ao contrário do que muita gente diz, eu acho que as claques são indispensáveis, têm que estar devidamente regulamentadas, não podem fazer os disparates que muitas vezes fazem, mas são imprescindíveis, de facto, à alegria do Estado. E os próprios jogadores, se falarmos com os jogadores, quando jogam o Sporting no Gil Vicente em dezembro e há um temporal enorme, quem estão lá são, de facto, os adeptos das claques, porque os outros adeptos, como eu, estão em casa, em frente à televisão, a ver os jogos. E isso também é uma coisa que se deve a João Rocha, de facto. Trouxe, de facto, essa alegria, e depois houve alguns desvios relativamente às claques, houve alguns disparates que nós sabemos, mas eu também devo dizer que gostei de ver na Basílica da Estrela uma presença de uma comitiva oficial do Benfica, que foi apresentar condolências à família, ao Sporting de João Rocha, lembrando-se eventualmente destes tempos que de facto eram outros tempos. Eu não estou a dizer que eram melhores, mas que eram diferentes, eram seguramente, e nunca embaciou a rivalidade desportiva. A rivalidade em todas as modalidades sempre existiu. Mas agora, não é preciso, de facto, os dirigentes darem estes tristes espetáculos todos os dias, a todas as horas, na comunicação social. Isso é absolutamente desnecessário ao desporto, seja ele profissional ou não profissional. Já agora, sobre esta matéria, portanto, este contrato, que na altura, portanto, foi um contrato, enfim, extremamente importante para os clubes e para a televisão. É evidente que na área do Benfica houve muita contestação, porque não sabiam bem em condições que o Benfica tinha vendido, portanto, os jogos. Entretanto, Fernando Martins, houve eleições no Benfica, e eu, entretanto, saí da televisão, depois voltei outra vez, a segunda vez, portanto, em que lá estive. A nova direção, ou os candidatos à nova direção, queriam, para contestarem o Fernando Martins, queriam saber em condições é que a RTP tinha feito o contrato com o Fernando Martins, porque desconfiava que tinha sido um contrato lesivo dos interesses do Benfica. É evidente, não souberam absolutamente nada do que realmente se passou e fizeram uma campanha muito demagógica contra o presidente Fernando Martins na base de uma coisa que não sabiam e disseram erros a todo momento. Até houve um candidato que disse: o senhor Fernando Martins assina de picareta e eu assino de caneta. Vamos às notas finais, Horácio. Olha, eu gostava só de provocar aqui alguma picardiazinha, pelo seguinte: reparei que, enfim, o Sporting tem eleições, não é? Como é evidente. Estão a passar demasiado discretas na comunicação social, não estava à espera, estou a dizer isto com toda a sinceridade, e reparei que apesar das eleições no Sporting, apesar da situação difícil política e económica que todos atravessamos, o fim de semana passado passou desde sábado, a partir de segunda-feira, desde o jogo do Benfica, a abrir todas as notícias com a vitória de 5-0 sobre o Gil Vicente. Todos os noticiários abriram com a vitória do Benfica, quer na rádio, quer na televisão. Enfim, isto pode ficar aparentemente bem aos benfiquistas, mas acho um bocadinho exagerado. Acho que as eleições do Sporting mereciam alguma atenção e estão a passar demasiado discretas na comunicação social. Praticamente não se acompanha ao pormenor e é um momento muito difícil para o Sporting, devia ser acompanhado por todos os sportinguistas com mais atenção, mas de facto não se está a notar. António Pinho Cardão. Hoje são dois factos, enfim, positivos, sobretudo o primeiro. Hoje vi num jornal as palavras de Jorge Jesus dizendo: eu criei uma ciência. E, portanto, eu congratulo-me com o facto de Jorge Jesus ter criado uma ciência, depois de ser catedrático, agora também é um cientista, significa que o país está em progresso e é uma inovação. Depois, um outro aspecto também é positivo, as declarações do administrador financeiro do Benfica, no outro dia, públicas na televisão, em que disse que eu tenho todos os dias falo com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting, a respeito, portanto, dos interesses comuns. E acho que isto é o que está realmente correto. Muito bem. Não, mas é também a hipocrisia disso. De facto, nos bastidores, os responsáveis falam uns com os outros, debatem temas de interesse comum aos três grandes, nomeadamente o da fiscalidade, e depois os presidentes às vezes não se respeitam. Pela positiva, queria, de facto, exaltar o comportamento dos três candidatos à presidência do Sporting Clube Portugal. É uma campanha extremamente longa, não faz sentido nenhum, 4 semanas de campanha eleitoral, mas até agora, pelo menos, não têm ultrapassado as medidas da cordialidade, do respeito mútuo.
Bem, e a boa notícia hoje é que ainda nos sobrou alguns segundos extra nestas notas finais, algo que não é muito habitual. Ainda assim, muito obrigado pela vossa intervenção em mais este programa. Posso encerrar? É Fica um a extra. vantagem. É um extra. Depois, na próxima semana. É só para dizer que os 4 jogos do Benfica em fevereiro entraram já diretamente para o top 10 dos jogos de futebol mais vistos este ano, 2013, em Portugal. Fica feita então a nota e dada a informação, já sabe, voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias, até lá tenha uma boa semana.